Meus amigos e minhas amigas, quero fazer uma saudação especial ao povo brasileiro que nos acompanha aqui pela tvarapiraca.net. Eu quero dizer nesse momento que temos uma saída para essa decisão do Superior Tribunal Federal do Brasil, quando toma a decisão de que para o isolamento social, para que as empresas fechem ou abram suas portas, a única ordem que vale no Brasil é dos governadores ou dos prefeitos. Com todo o respeito que eu tenho aos 9 ministros que deram voto sim, 2 não deram voto sim, com todo o respeito que eu tenho a vossas excelências, esse humilde repórter aqui do Agreste, das Arapiraca, esse repórter PCD, deficiente visual, mas os senhores deveriam olhar a vontade do povo brasileiro. Nós temos um presidente eleito pela maioria esmagadora da população brasileira, que deu o papel, a caneta, para que o presidente honrasse no dia do juramento o seu voto. Queria governar o Brasil. E os senhores prefeitos e governadores do Brasil receberam a caneta dos seus estados, dos seus municípios, para governar os seus territórios. Se é para apenas os governadores e os prefeitos mandarem seus municípios e não ter a autoridade do presidente da República, então fecha Brasília, acaba com o Distrito Federal, porque só vale as federações. Minhas senhoras, meus senhores, tem cabimento um dos menores ou menor município do Brasil, Serra da Saúde, Minas Gerais, aonde o prefeito Alaor Machado obteve 490 votos e o presidente da República, Jair Bolsonaro, no segundo turno, obteve 57 milhões de votos dos brasileiros. Com todo respeito, senhor Alaor, com todo respeito à cidade de Serra da Saúde, como município aonde apenas 490 pessoas elegeram o prefeito, e o povo brasileiro tem um presidente eleito com 57 milhões de votos, que eu não sei nem quantas mil Serra da Saúde cabe dentro de uma quantidade de votos proporcional que ele obteve para se eleger prefeito. E como é que um prefeito, com a votação dessa, tem autoridade maior do que o presidente da República? Se o presidente da República disser não houve nenhum caso do Covid-19 na cidade, se não houve nenhum caso, abra-se o comércio, respeitando as regras, com máscara, que não haja movimento nas praças, aglomeração de pessoas, mas deixe funcionando. E assinado Jair Bolsonaro. Não tem valor o presidente da República diante do prefeito da menor cidade do Brasil. O que é que está acontecendo? Eu quero dizer aos senhores que o presidente da República, ele tem como dar um jeito de tudo isso.
e mostrar a sua autoridade, inclusive diante dos senhores ministros do Superior Tribunal Federal, quando os seus dois colegas disseram que para mudar a ordem, a leis, tem que passar pelo Congresso Nacional. Não é o ministro dizer, não, o presidente não manda mais, quem manda é o prefeito. Como é que o prefeito daqui do meu estado, de Pindoba, de Palestina, de lá de Jequiá, os menores municípios alagoanos, Poço das Trincheiras, Olivença, tem autoridade maior do que o presidente da República. Agora, quando está em conflito, está havendo mortes, guerra interna, aí vão ao presidente Bolsonaro. Recentemente foi o governador do Ceará. Presidente, me socorra que não tem polícia na rua. Manda o exército para lá para manter a ordem. Presidente, o senhor tem uma saída. Aonde não tem Covid-19, mande o exército para lá com a sua autoridade. Abra-se o comércio. Fica lá um dia, 2 dias o exército. E o prefeito disser, fecha, prende o prefeito. Vai descumprir uma ordem do presidente da República, onde já se viu isso. Aí muita gente fala, tá cheirando mal o Brasil. Tá. Aí eu pergunto, eu era adolescente quando o Brasil estava no regime militar. O regime militar, alguém souber como é o regime militar. Deixa eu dizer aqui aos jovens de hoje. No regime militar, a Globo foi inaugurada. A Tupi estava no ar. Tinha novela naquela época, do regime militar? Tinha. Qual era a maior audiência daquela época? Do regime militar de novelas? A Globo. Tinha cinemas abertos no Brasil inteiro com filmes brasileiros, americanos, ingleses. Tinha. Mas tinha filme brasileiro? Tinha de quê? Tinha de amor, tinha de polícia, tinha de sexo. Tudo dentro das normas. Só entrava no cinema para assistir um filme que tivesse cenas de sexo não explícitas, que eram cortadas. Quem tinha 18 anos de idade. Mas hoje não. Na novela Malhação, já tem os jovens se agarrando com as meninas em cima da cama, 5h30 da tarde. Já tem os rapazinhos apaixonados por outros rapazes, aí pode. Aí eu quero dizer aos senhores, no regime militar, tinha um censor lá, corta essa cena, corta isso. Aí isso é ditadura. Fazia-se músicas boas daquela época, fazia do regime militar. Quem não dançou? Quem não dançou naquela época? Com Renato, Paulo Sérgio. Quem não dançou e não ouviu Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, as grandes orquestras Tabajara? Mas teve cantores, principalmente da Bahia, que foram mandados embora do Brasil. Teve cantores que tiveram que correr do Brasil, pedir asilo em outros países, porque os militares botaram. Não, porque as músicas que eles queriam naquela época faziam apologia às drogas, à liberação da maconha, à liberação do sexo no meio da praça, e que o jovem pudesse acender um baseado e fumar. Como não podia fazer isso? Era ditadura. É um ditador que está no poder. Mas eu quero dizer aos senhores que o respeito às famílias eram mantidas. Existia ordem e decência no meio das famílias, respeito. Aí quando queria se cortar os desrespeitos, apologia
a ideologia de sexo naquela época, que o regime militar mandava o censor dentro das emissoras de rádio, televisão e jornal. Isso aqui não sai, isso aqui não sai. Não saía, e não podia sair porque denegria a imagem do cidadão brasileiro. E eu quero aqui nesse momento, volto a dizer, eu não tenho curso de bacharelado em direito, nada disso. A vida me deu teologia, a vida me deu um pouco de pedagogia, a vida me deu um pouco de meio ambiente, de geografia, de história. Mas eu quero aqui aproveitar para dizer, presidente, as cidades brasileiras aonde não teve Covid-19, coronavírus não chegou, manda o caminhão do exército para lá, manda o comércio abrir as portas. A autoridade é sua, presidente. A maioria esmagadora do povo brasileiro deu 57 milhões de votos. Não é prefeito de 490 cidades que vai mandar mais do que o presidente da república, não. Está errado, senhores ministros. Está errado. Ah, não, mas vai morrer gente de fome. As empresas estão quebradas, os empresários estão demitindo. Quando acabar isso aí, o resultado vai ficar para quem? Para muitos aí ficarem felizes que o Brasil vai estar em ruínas na economia. Eu tenho saudade, sim, da época do regime militar, onde havia respeito, o bom dia, boa noite, senhor, senhora, aonde o militar era respeitado, aonde se lia bons livros, aonde se ouvia boas músicas. Olha a quantidade de brasileiros que não foram embora do Brasil, porque suas músicas tinham qualidade, e volto a dizer, não fazia apologia às drogas, ao sexo. Hoje está aí, todo o respeito que eu tenho aos artistas brasileiros, porcaria musical no Brasil. Vocês estão acabando com a mente e os corações, os sentimentos emocionais dos jovens, estão levando eles às drogas, a viverem dentro de motéis, a não respeitarem os pais e as mães mais, por conta dos senhores grandes artistas brasileiros que se acham que vocês vão afundarem. A música de vocês estão no final. As músicas de vocês estão se acabando, porque os paredões não irão tocar mais essas porcarias de músicas, e o dinheiro de vocês vão acabar com o tempo, porque quem destrói mentes, corações, futuro desse Brasil, com apologia ao álcool e à prostituição, tem um preço para pagar, e quem vai pagar são aqueles que induzem as pessoas aos erros. Mas eu quero falar aqui sobre a decisão de ontem, sobre os municípios pequenos no Brasil inteiro, aonde os prefeitos, com a dosagem pequena de votos, quantidade pequena de votos, hoje mandam mais do que um presidente da república. Bolsonaro, o senhor não tem aí o exército para comandar a ordem e a decência no Brasil quando eles precisam? Quem é que manda o dinheiro da saúde para os municípios pagarem os médicos? Quem manda o dinheiro para pagar a educação? Sai de onde a caneta? Da sua caneta. Quem manda o dinheiro para pagar salários altíssimos dos ministros do Superior Tribunal Federal? Os senhores. A roda está se invertendo. Está vindo dos governadores para Brasília. Deixar um Brasil sem presidente da república, a nação aonde a voz de um ministro da saúde vale mais do que a voz, mas está certo que a Organização Mundial dos Esquemas da Saúde diz que tem que ser assim.
Tem que ser assim. Ora, e aí tem que fazer o que o Mandetta manda. O presidente não pode dar a opinião. Faça o que tem que ser feito, Bolsonaro. Faça o que tem que ser feito. Porque o senhor não tomou decisão até agora, porque o senhor está refém a um grupo de direita ou de centro-direita que querem tirar o que puder do governo, esvaziar os cofres e depois a gente voltar aqui no Nordeste a ver as pessoas na porta de minuto em minuto. Quem é? Uma esmolinha, pelo amor de Deus, porque vai faltar dinheiro lá na frente para o Bolsa Família. E essas famílias todas aí, ó, vão bater nas portas. Vamos ter de novo muitos miseráveis, além de muitos pequenos comerciantes que irão também pedir esmola no futuro. Tomara que não, meu Deus, que evite, mas está na cara que isso vai acontecer. Na época do regime militar, a imprensa, você pode até estar dizendo, como é que um radialista, jornalista está insinuando que na época do regime militar se falava melhor as coisas? Não, queria se escrever coisas indecentes nas revistas e nos jornais e não podia. O cara mais massacrado pela imprensa, pelos meus colegas, quem foi? Ministro da Fazenda, Delfim Neto. Foi ministro da Fazenda de vários governos. Quando ele saiu, que veio a Constituição de 88, veio as eleições diretas para presidente, que elegeu Fernando Collor, Delfim Neto saiu candidato a deputado federal em São Paulo e foi o mais votado. Depois ele saiu de novo, foi o mais votado. Saiu de novo, saiu de novo, saiu de novo, sem sair em casa, sem pedir voto a ninguém. E o povo votando em Delfim Neto, que foi ministro da Fazenda dos governos, sem tirar um cruzado. Nunca foi acusado de desviar R$1 para ninguém. Inclusive Arapiraca, quem salvou Arapiraca em 1983, quando Severino Leão não podia andar na rua, salários atrasados, garis passando fome, quem salvou Arapiraca foi Delfim Neto. Delfim Neto. Então eu quero aqui, nesse momento, dizer aos senhores que a roda pequena não pode ser maior do que a grande. Eu nunca vi quererem, como eles estão querendo, pegar a roda grande, tem que passar dentro da pequena a todo custo. Onde prefeitos de cidades que estão precisando, toda a população vai lá na Serra da Saúde, se a maioria do povo não quer ganhar os R$600. E como é que o prefeito de lá manda mais do que o presidente da República? Os municípios quebrados, os governadores. Acabou-se a República do Brasil em Brasília, agora é a Repúblicas dos Estados, República das Alagoas, República da Bahia, República do Maranhão. Presidente, a dica é essa: bote o exército dessas cidades onde não tem coronavírus para abrir o comércio. Bote o exército nessas cidades para circular. Quando encontrar um velhinho ou uma velhinha no meio da rua, bota dentro do jipe do exército e bota para casa. Saiu na rua, vai para casa, até passar essa fase. Então o povo está festejando, está nas praças, vai para casa. Deixa uns 2 dias ou 3 o exército. E o comércio aberto, usando máscara, se for a necessidade. E o povo também, para se proteger, mas com a economia funcionando. Eu espero que o recado tenha dado aqui, na certeza da gente ver de volta, não um presidente acuado dentro de Brasília, um capitão que se tornou civil para o povo brasileiro e que nesse momento Pindoba em Alagoas, Palestina, Serra da Saúde,
As 3 cidades juntas, que não totalizam 10 mil votos, os prefeitos querem mandar num presidente que teve 57 milhões de votos. E a gente tem que respeitar até 2022, enquanto ele for presidente da República, e não deixá-lo só pelas intenções, pela fé, que ele crê que isso vai passar. Mas ele tenha, a saída é essa, presidente. O senhor quer que abra onde? Santana de Ipanema? Quer que abra a Arapiraca? Manda o exército para cá. Aqui já tem o tiro de guerra em Arapiraca. Tem o tiro de guerra. Tem o tiro de guerra em Palmeira dos Índios. Bota na rua, é para abrir. Que Deus possa abençoar todo o estado de Alagoas, todo o Brasil. Abençoando o Brasil, abençoa todos nós. Um grande abraço.